Boa tarde, boa tarde. Cadê? Vamos colocar aqui. Aí. Esse aqui? Melhor. Eu queria um filtro legal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Todo mundo que tá aí, vamos botar sem filtro aqui. Vai fluir melhor. Hoje nós vamos falar sobre 6 passos de um jardineiro, uma jardineira de sucesso. Caso você não seja jardineiro, não seja jardineira, talvez se aplique aquilo que você viva também. Então fica até o final. Oi, Lucimara! Boa tarde, meu amor. Adé, Edivandro, Inamelo. Boa tarde, sejam bem-vindos. Oséias, Raul, de onde vocês são, pessoal? Coloca pra mim. Tem um estrangeiro aqui, ele não entende nada do que eu falo. Beadória, eu não faço ideia, mas eu acompanho o trabalho dele, ele é legal, tem umas fotos boas. Luciana Silva, boa tarde, pessoal, boa tarde. Muito prazer ter vocês. Obrigada, muito prazer ter vocês aqui. Eu quero pedir, caso você ainda esteja perdido aqui no tema, hoje eu separei 6 passos fundamentais para um jardineiro, uma jardineira, um jardinista, um paisagista, um profissional da área, porque eu sou uma profissional da área de sucesso. Tenho visto e recentemente de uma forma muito mais forte o como as pessoas precisam de ajuda para avançar, como as pessoas estão precisando de um apoio, de formas, de encontrar meios para conseguir seguir. Eu tô aqui apertando aqui porque eu tô convidando a galera aqui. Então eu decidi fazer essa live porque ultimamente eu não tenho conseguido ficar quieta, ultimamente eu não tenho conseguido me contentar só com a informação para mim e nem só com as dicas de internet. Eu dou muitas dicas aqui, e quem acompanhou esses tempos aí, essa última semana, viu que dicas são boas, dicas são importantes, elas aliviam a dor de uma forma rápida, só que são informações rasas, são informações sem muita profundidade. Então eu quero te pedir que caso você saiba de alguém que precise ouvir alguma coisa que vai destravar essa pessoa para que ela consiga avançar na vida, especialmente de uma forma profissional, convida essa pessoa. Você nem sai da live, você clica no aviãozinho aqui e já manda direto para ela. Vai ajudar muito. Tem alguém aqui que é jardineiro, que trabalha com plantas, produção. Obrigada, Dé. Maringá, já morei em Maringá, Edivandro. E eu vou até contar uma coisa que aconteceu já na época em que eu morava em Maringá. Proprietário Garden Paisagismo Goiânia, que legal, Raul. Que legal, muito, muito bom, muito bom. Hoje eu tô aqui falando do meu escritório, no ar-condicionado, e vou dar 6 passos para um jardineiro de sucesso. Isso pode ser contra-intuitivo e falar lá. Ela tá dizendo, mas ela tá lá, eu esqueci de uma coisa importante. Eu esqueci de colocar um microfone que ajuda muito vocês me ouvirem melhor. Olha lá, ela tá falando do ar-condicionado, mas ela não tá fazendo a mínima ideia do que é ser jardineira. Ela não tá fazendo a mínima ideia do que é saber o que é um trabalho no sol, do que é plantar uma grama, cavar buraco. Jardineiro Rio de Janeiro aqui, bem-vindo, Dan. Tem mais alguém? Tem jardineiras, mulheres aqui participando? Se você do futuro estiver assistindo, coloca depois pra mim nos comentários. Eu quero saber se essa live chegou nas jardineiras mulheres também. Vocês conseguem me ouvir bem agora? Estão me ouvindo? Rocha Rosilene, a Gabi, IG Simples Arte. Estão me ouvindo? Se você é jardineiro, se você é jardineira, se você é paisagista, se você é arquiteto, tem arquitetos que acompanham aqui o trabalho também, ou se você sonha em ser um jardineiro, em ser um produtor de plantas, em vender plantas, produzir para vender, seja de uma forma comercial, seja com uma loja física, ou seja no fundo da sua casa,
tudo que eu vou falar aqui se aplica a você que de alguma forma precisa de meios para se destravar na sua vida. E eu, como uma profissional da área, vim falar sobre isso e compartilhar aquilo tudo é muita coisa, mas uma boa parte daquilo que eu considero fundamental para que você avance, para que você progrida, para que você não fique estagnado na vida, tá? Você que trabalha nessa área, eu quero te fazer algumas perguntas que você não precisa expor e colocar, mas que você pense se você tem conseguido viver bem do seu trabalho. Se você tem conseguido ganhar dinheiro suficiente para manter as suas contas, para manter a sua família, ou está sempre muito difícil, ou está sempre doído. Você tem conseguido bons clientes? Tem sido bom? Tem clientes legais ou você tem aqueles clientes sanguessuga que, se pudessem, eles trabalhariam a custo do seu sangue? Se você quiser falar sim ou não, você pode ir colocando aí que eu vou lendo. Você tem conseguido crescer na região onde você está, na cidade onde você está? Ou existe concorrência e essa concorrência te atrapalha de crescer? Vai pensando nessas coisas. À medida que você vai pensando, se você tiver como pegar aí um papel e uma caneta, é importante porque a gente vai fazer um exercício fundamental aqui para que você comece a se destravar na sua área profissional, na sua vida profissional. Adianto que eu sou engenheira agrônoma, tá, pessoal? E muita gente é nova, tá? Tem sempre gente nova chegando no Instagram, chegando no Facebook e talvez você não me conheça, mas eu sou engenheira agrônoma, especialista em paisagismo, jardinagem. Criei um método ao longo desses últimos todos os anos trabalhando com paisagismo e jardinagem, o método Jardinagem Descomplicada. Sou mestre em agroecologia, especialista em educação ambiental, tá? E tenho, assim, uma experiência muito grande em campo, no paisagismo. E eu sei que existem pessoas que talvez você já tenha se deparado na sua vida profissional, que se elas pudessem, elas arrancariam o seu couro, esfolariam você vivo para conseguir o seu trabalho no menor custo possível. Por quê? Por que as pessoas fazem isso? E por que às vezes a gente atrai tanto esse tipo de cliente? Alguém tem alguma resposta? Aí, ó, o Raul tá legal aí, ó. Se o cliente ligou, vai lá, depois a live fica salva, Raul. Muitas vezes a gente começa a ficar estagnado na vida. E esses últimos dias eu tenho recebido relatos de pessoas que estão se sentindo muito ajudadas. E eu precisei vir hoje falar mais sobre isso. Porque às vezes a gente cresce e a gente chega num ponto e estagna, ou a gente tem medo de crescer, ou a gente quer começar na área, mas a gente tem tanta insegurança, as dificuldades são tantas, os medos são tantos que nos impedem. E a gente não vê crescimento, a gente não vê avanço, a gente não vê retorno financeiro, fica difícil tudo. E quem trabalha com jardinagem, quem trabalha no sol, sabe que existem dois lados, né? Existe o lado prazeroso de mexer com as plantas. Tem pessoas que têm na jardinagem um trabalho, um efeito terapêutico. Só que para profissionais, geralmente não é um efeito terapêutico, é o trabalho. Ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Se ele estiver gostando, se ele estiver ou não. E, no geral, o que nós temos? A gente tem uma condição de que a gente tem um tempo para cumprir um determinado trabalho, a gente não pode ficar lá curtindo as plantas e fazendo com tranquilidade, no tempo que der, começar o serviço hoje, terminar daqui 15 dias, vivendo os efeitos terapêuticos. A vida é real. A vida é real. E aí a gente tem um tempo para começar, fluir muito bem, entregar o melhor possível no menor tempo possível, com o melhor custo para o cliente, mas que precisa também ser bom para a gente. Muitas vezes não é. Muitas vezes a gente trabalha, a gente está lá no sol, cavando buraco, preparando terra, a gente está lá carregando saco de pedra e é suado, gente. E às vezes, assim, o sol tá lá no pingo da meio-dia, aquele sol ardido na muleira, a gente parece que não aguenta mais. E existem casos, existem situações que a gente começa a fazer um jardim e tá tão sofrido aquele dia, porque tá tão quente, o trabalho tá tão intenso e tão pesado, que a gente fala, Deus, esqueceu de mim aqui. Põe uma nuvem na frente desse sol. E a gente começa a olhar e ver a situação da vida. Às vezes o trabalho até tá fluindo. Tem um cliente aqui, tem outro cliente ali, tem um lá e acaba surgindo.
Só que como é que tem sido o retorno do nosso trabalho? Tem sido bom para você? Você tem conseguido se sentir realizado? Quando você chega em um lugar ou em um cliente, vai fazer um orçamento, vai entregar algum projeto, alguma coisa desse tipo, você sente que você é ouvido? O cliente olha para você e ele consegue confiar naquilo que você fala, nas recomendações que você faz, porque aí existem duas formas de agir, né? Ou o cliente ele ouve o que a gente fala, ou ele dá as instruções dele para que a gente siga. E eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Além desse contexto de pensar se você tem conseguido avançar na sua vida profissional, se você tem conseguido ganhar dinheiro para ter uma boa vida, para conseguir oferecer uma vida confortável para sua família, você tem conseguido se tornar uma autoridade aí onde você mora, na região que você atende? Você tem avançado no mercado? Vai pensando nessas questões. Tudo isso que eu estou te dizendo são coisas possíveis. Falei para vocês sobre a minha formação e talvez pela formação que eu falei, algumas pessoas que não conheçam o contexto pensem que tenha sido fácil. Talvez achem que é fácil, olha lá, ela tá lá no ar-condicionado falando de jardinagem de sol quente. E aí ela terminou, fez a faculdade, estudou e tal. Então pode ter sido fácil. Não lembro o nome mais, mas alguém de Maringá entrou aqui e há anos atrás eu morei em Maringá e eu tinha um sonho que eu sonhei a vida toda. Eu tenho uma conexão muito forte, muito poderosa, que me empodera, que me impulsiona, que é essa conexão com a natureza. Eu não consigo viver desconectada disso. Eu já tentei, eu já fui obrigada a me desconectar disso para viver outras coisas, outras formas de sobreviver, e a consequência é muito ruim, porque quando a gente vive desconectado da essência, nada mais flui na vida da gente, até que a gente é obrigado de alguma forma a parar e reorganizar as coisas na nossa vida. Tenho essa essência, a natureza, as plantas, a floresta, ambientes naturais são coisas que fazem parte de mim. Se faz parte de você, coloca pra mim, eu também, pra eu ver. Alguém de Maringá, alguém colocou aí pra mim que era de Maringá. E essa pessoa de Maringá, talvez conheça, talvez outras pessoas conheçam aí, a Universidade Estadual de Maringá, né, que foi a universidade que eu me formei e que eu fiz mestrado. Só que nesse sonho, nessa essência de querer lutar e querer fazer alguma coisa para ajudar outras pessoas a serem tocadas, porque quando a gente gosta muito de uma coisa e aquilo faz muito bem pra gente, a tendência é que a gente queira que outras pessoas tenham a mesma experiência que a gente, que elas sejam tocadas da mesma forma. E não tem boca. Pra mim, eu com plantas tenho super poder. Eu tenho uma super conexão e sinto uma força enorme. Diga quem for que quiser dizer o contrário, azar de quem queira dizer. Se você tem essa conexão, se você sente essa força, isso está na sua essência também. E isso não pode ser desconectado. A essência da gente, Bonsai Sul de Minas, conheci seu trabalho hoje, é incrível. Se a gente se desconecta, a gente não consegue fluir, não vai mais. E para quem está me vendo aqui nessa condição agora, saiba que eu, mesmo tendo desde sempre, tinha essa consciência da essência dessa conexão. Há tempos atrás eu morei em Maringá e eu mudei para lá para estudar, né? Fiz agronomia lá. Só que eu não tinha estrutura financeira nenhuma, não tinha ajuda. A minha família vivia numa situação extremamente difícil e até chegar ao ponto de eu precisar lá em Maringá trabalhar em um restaurante a troco da comida que eu comia. Na época, tinha um restaurante na faculdade, que eu não sei hoje se funciona mais, mas funcionava subsidiado pelo governo. E lá, o café da manhã custava 50 centavos, o almoço 1,60 e a janta 1,60. E se a gente comprasse várias fichinhas assim, ficava ainda mais barato. Só que eu não tinha dinheiro para comprar. E aí eu trabalhava nesse restaurante a troco da comida. Quando chegava no final de semana, porque o restaurante funcionava até o sábado, a hora do almoço. Então, sábado à tarde não funcionava mais, domingo não funcionava. E eu não tinha o que comer, não tinha. Então, eu trabalhava no sábado nesse restaurante, levava uma vasilhinha para pegar comida e comer no final de semana. E por que eu tô te dizendo isso? É porque não importa onde você esteja hoje. Importa aquilo que você quer ser e aquilo que você diz que você quer ser. Onde é que você quer chegar?
E esse é o objetivo dessa live hoje. Fazer com que você pare e pense onde é que você quer chegar. Eu pedi para você pegar um papel e uma caneta. Se você tiver com eles aí, eu quero te pedir para responder, fazer um exercício comigo agora. E responder 3 perguntas. Tá com papel e uma caneta aí? Tá? Põe para mim, tá? Se não tiver, às vezes não tem como pegar aí, sei lá. Depois responde, tá? Vão ser perguntas que você vai conseguir lembrar. Na situação que você tá hoje, onde você quer estar? Como você quer estar daqui a 1 ano? É final de 2021 já. Como você quer estar no final de 2022? Com mais clientes, com agenda cheia, ou talvez você quer ter a condição de não trabalhar nos finais de semana, você quer ter a condição de ter mais tempo com a sua família. Como que você quer estar daqui a 1 ano? Você quer ter como ter dinheiro para pagar suas contas e não ficar preocupado com o boleto que venceu, se a água, a luz vai cortar? Talvez você esteja como a Larissa, lá de 2009, que trabalhava a troco de comida. Talvez pode ser. E você não quer estar mais nessa situação. Talvez no final de 2022 você queira ser ouvido já pelas pessoas. Não queira mais ser um jardineiro, uma jardineira, um profissional que as pessoas te pedem para fazer as coisas. Você às vezes até acha que o que elas estão falando, pedindo para você não funciona. Só que você não tem autoridade e confiança em si o suficiente para explicar o porquê daquilo que você está dizendo faz mais sentido do que o que a pessoa está te pedindo, o seu cliente está te pedindo. Como você quer estar daqui a 1 ano? Quando você passar um orçamento para o seu cliente, a sua cliente, e ele chorar, ela chorar, falar, ai, tá muito caro. Talvez você já tenha escutado, assim, fulano faz tudo isso aqui, ó, por 50. E é muito trabalho. Não dá para fazer por 50. Como você quer estar daqui a 1 ano quando você ouvir uma coisa dessas? Não se acostume achando que é assim mesmo e que as pessoas querem sempre o mais barato. Não se acostume com isso. Quando eu comecei a trabalhar, e por enquanto responda só essa pergunta, tá? Como você quer estar daqui a 1 ano? Conforme eu vou falando, se você quiser ir anotando, quiser ir escrevendo aí, vai escrevendo. Porque aquilo que a gente fala, aquilo que a gente profere com a nossa boca, são profecias autorrealizáveis. Aquilo que a gente fala é o que vai acontecer. E isso eu te garanto, porque eu era uma pessoa que trabalhava a troco de comida. E hoje eu posso estar aqui, numa segunda-feira à tarde, 4 horas da tarde, falando por paixão, porque o que eu estou fazendo aqui agora é por paixão, é porque me fascina contribuir com as pessoas para que elas não passem a mesma coisa que eu passei, ou para que eu possa abreviar o caminho das pessoas, para que elas não passem todo o sofrimento que eu passei, porque foi coisa nessa vida de paisagismo e jardinagem. Eu tô aqui no ar-condicionado, mas eu já plantei grama e cortei grama às vésperas do meu bebê nascer. Isso é muito sério. Isso que você tá escrevendo, que você tá pensando que você quer ser, onde você quer chegar daqui a 1 ano, é muito sério. E se realiza. Sobre isso que você pensa e que você escreveu, que você quer ser daqui a 1 ano, já comece a agradecer, tá? Já comece a agradecer desde já. Porque quando a gente agradece, a gente aumenta a nossa energia, a nossa vibração, aumentando a velocidade com que as coisas acontecem para nós. Isso é física quântica. Quando a gente dá um passo em direção ao universo, o universo dá 10 passos em direção a nós. E se você tá aqui nessa tarde ouvindo isso aqui, não é por acaso, não. É foda, né, Dan? É muito foda. Você pensou como você quer estar em um curto período de tempo, em 1 ano. Algumas pessoas vão querer estar com a agenda cheia, outras pessoas vão querer dispensar cliente sanguessuga, outras pessoas vão querer
ser ouvido, ter um pouco mais de reconhecimento na área. E como é que você quer estar daqui 5 anos? Como é que você quer estar? Você tem um sonho de abrir um espaço físico, um garden, um lugar bem elaborado? Você tem sonhado como é que vai estar a sua vida, jardineiro, jardineira, florista, paisagista, você que trabalha, você está sonhando? Como é que vai ser sua vida daqui 5 anos? Se você não tá, é hora de parar, dar uma amolecida na dureza da vida e começar a sonhar. Quando a gente sonha, a gente visualiza. Eu já falei isso aqui e eu vou repetir. A nossa essência, existem várias pessoas, as essências das pessoas, a forma, né? Não existe nenhuma pessoa igual a outra. Uma das coisas que está na minha é a natureza, isso é fato, e eu não abro mais mão. Mas na nossa essência também tá a criança que um dia a gente foi, e a criança sonha muito, né? Eu tenho um filho de 5 anos. Eu vou fixar o seu comentário aqui. Floresça Garden Decor, tá? Pra eu não esquecer. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, depois no final eu vou responder. Eu vou pedir pra colocar no balãozinho da interrogação, porque me ajuda a não perder as perguntas, tá? Esse eu fixei aí pra responder. A criança tem na essência o sonho. Ela sonha e não tem medo de sonhar, não. O meu filho sonha que um dia ele quer ser skatista, no outro dia ele quer ser astronauta, e no outro dia ele vai ser capoeirista, e assim. E ele sonha, e ele não tá nem aí com o que as pessoas vão falando, né? Se as crianças são favorecidas naquilo que elas sonham, né? Por mais que a gente olhe e fale assim, ai meu Deus, olha só, né? Se a gente reforça o sonho, se a gente faz com que elas acreditem em algo de verdade, igual o Barack Obama. O Barack Obama, com 10 anos, numa família totalmente humilde, né? E na época extremamente preconceituosa, racista, ele virou pra avó dele, aos 10 anos de idade, e falou assim, vó, um dia eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Negro, pobre, nos Estados Unidos. E a avó dele, incendiária, virou pra ele e falou assim, vai porque você pode. E eu tô aqui hoje como avó do Barack Obama. Isso aqui não é um Instagram de desenvolvimento pessoal, não, mas eu senti muito que eu precisava vir falar essas coisas pra você. Vai que você pode. Você também pode. Na nossa essência, a gente tem essa essência infantil, né, de sonhar, 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 só que a gente é tolhido, as pessoas vão ridicularizando, vão desvalorizando os nossos sonhos e a gente perde o poder de sonhar. E junto com esse poder de sonhar, a gente perde o poder de co-criar a nossa realidade. Eu tô na segunda região mais pobre do estado de São Paulo. Só perto para a região do Vale do Ivaí. A minha cidade se chama Pirapozinho, é interior de São Paulo. E eu digo para você que aqui eu ganhei um espaço muito grande, desde que eu comecei a trabalhar com as condições mais difíceis que eu tinha. Travei aqui os comentários. Com as condições mais difíceis que eu tinha, eu comecei a trabalhar, só que eu fui ganhando espaço, porque eu fazia sempre o melhor que eu podia. Eu não tinha a melhor condição, não. Eu não tinha equipamentos, eu não tinha ferramentas, não tinha condições, as melhores condições para fazer as coisas, mas eu fazia sempre o melhor que dava, o melhor que eu conseguia fazer. E não era o melhor do mundo, mas era o melhor que eu podia. E à medida que a gente vai fazendo o melhor que a gente pode, a gente vai ganhando espaço, as pessoas vão reconhecendo de alguma forma. Eu acredito muito que um pouco é a vibração que a gente dá, o amor que a gente coloca nas coisas que a gente faz. Frutifica. Frutifica. Quando você planta uma semente, você cuida dela para que ela germine, ela vai germinar. Agora, se você planta, se você semeia e você deixa ela lá esquecida, as chances são que ela não vai germinar, que ela não vai nascer. Se você cuida de um jardim, você vai ver ele florescer. Mas se você não cuida, ele vai começar a ficar amarelado, vai começar a ficar enfraquecido. E não vai dar as flores que a gente quer. Vamos então
por seis passos. Eu separei aqui 6 passos para vocês, que eu considero fundamentais para que te destrave, para que te faça avançar, para que te faça crescer, ganhar o seu espaço. E o seu espaço é o seu espaço. Existem concorrentes? Existem concorrentes. Existem pessoas que fazem melhor que a gente? Sempre vai existir. Existem pessoas que fazem pior que a gente? Também sempre vai ter. Só que o seu espaço é seu. Existem pessoas que vão se conectar com você e com a sua forma de trabalhar, com a sua forma de atender. Existem pessoas que não vão. Existe gente que chega aqui no meu Instagram e manda recados, eu fico todo contente. Larissa, gostei muito da forma que você ensinou, gosto do jeito que você fala. Tem gente que não gosta. Tem gente que entra e sai. Tem gente que só não gosta e ainda deixa aqui, que não gosta. Não gosta e não gosta por isso e aquilo. Só que o meu espaço é o meu e o seu é o seu. Tem espaço realmente para todo mundo. Só que o que vai fazer com que você consiga conquistar o seu espaço e não perder o seu para outra pessoa são os diferenciais que você vai ter. Quais são os seus diferenciais que vão fazer com que você ganhe esse espaço? E eu vou falar 6 passos para que você consiga construir esses diferenciais. Se você tiver aí com seu papel e a sua caneta, vai anotando que são importantes. O primeiro passo é confiar em si. Ah, Larissa, você tá igual o jornal Hoje, que fala, vai chover, então leve o guarda-chuva. Talvez sim, só que eu quero fazer com que você reflita a postura de uma pessoa que confia em si e a postura de uma pessoa que não confia. E como isso reflete nas coisas em volta, porque talvez, desde sempre na sua história, você tenha sido muito boicotado por outros. Muito ridicularizado, muito diminuído, e isso entrou como uma crença na sua cabeça, como uma dificuldade muito grande para que você conseguisse confiar hoje, ter autoconfiança em você mesmo. Só que eu reforço que se você está ouvindo isso, tem muitas pessoas aqui, outras poderiam estar ouvindo e não você. Olhe para como está a sua condição, para que você possa cuidar. Quando a gente tem a consciência de algo, já é muita coisa, isso já muda muita coisa. Se você tem a consciência de que a sua autoconfiança está baixa, é preciso cuidar dela. Existem várias formas de você cuidar dela, e uma delas é honrando as pequenas coisas que você se propõe a fazer. Se você falar para um cliente que você vai estar lá às 10 da manhã, faça de tudo, independente se o mundo cair, se o que tiver acontecendo, faça tudo o que você puder para estar lá às 10 da manhã. Se você combinar de entregar um orçamento para o seu cliente na terça-feira às 4 da tarde, primeiro que você precisa só combinar de entregar na terça-feira às 4 da tarde, se você souber que realmente você vai conseguir. E à medida que você for honrando com pequenos compromissos que você fez na sua agenda, que você escolheu fazer, porque quando a gente é jardineiro, autônomo ou tem a nossa empresa, a gente tem essa liberdade, que às vezes é boa, às vezes é ruim, né? Se a gente não consegue se organizar, isso é muito ruim e vai boicotando a nós mesmos, e isso é um tiro para acabar com a nossa autoconfiança. Uma pessoa confiante, quando ela chega vibrando uma energia diferente, as pessoas percebem. O seu cliente vai perceber, os seus colegas vão perceber, os seus fornecedores vão perceber, e tudo aquilo que a gente oferece, a gente tem de volta. É aquele... Como é, gente? Me fugiu, mas se eu não me engano, é na Bíblia que está escrito em João 10:10, aquele que tem lhe será dado e aquele que não tem lhe será tirado. A física quântica fala de uma outra forma, mas aquele que tem é porque ele exala e aquilo volta para ele. Presta atenção, se eu chegasse aqui em vocês e falasse assim: oi gente, boa tarde, eu vim aqui para falar, como é que é mesmo? Não, e talvez eu nem saiba exatamente todas as palavras que eu vou falar aqui para você, porque é ao vivo, mas... a confiança que eu tenho, a crença que eu tenho de que o que eu tenho para oferecer é bom, faz com que aquilo aconteça, entende? Esse é o primeiro passo para a transformação e para que você tenha um diferencial e conquiste o seu espaço, não é o espaço do outro, é o seu, tá? Para que você consiga abrir os seus caminhos. Porque lembra aquela menina, Larissa, lá que trabalhava no restaurante a troco de comida? Quando resolveu que ia trabalhar com paisagismo e jardinagem, não tinha estrutura nenhuma também não.
não tinha equipe para trabalhar em campo e eu sou mulher. Eu gosto muito de incentivar mulheres a trabalhar na área, só que tem uma coisa que eu preciso assumir, né? A nossa força física, ela é menor que a dos homens. E nisso a gente, não sei se é uma desvantagem, tá? Isso eu vou deixar para um outro momento. Só que a gente não consegue executar sozinho. Isso talvez seja bom, tenha coisas positivas nisso, tá? Só que hoje eu tenho uma visão sobre isso, que eu não vou falar hoje, não é o assunto de hoje. Mas eu não tinha estrutura e eu tinha que executar, porque era a forma como eu via, era que eu tinha que fazer, né? Então, eu fazia com os recursos que eu tinha. Eu acreditava no que eu fazia, mesmo com a pouca condição e a pouca estrutura, tá? Esse é o primeiro passo, confiar em si. Para você confiar em si, comece honrando com os pequenos compromissos que você faz. Segundo passo, para que você consiga conquistar o seu espaço, o seu mercado e crescer no seu nicho, é se conectar com o seu propósito. Você que trabalha com plantas, trabalha produzindo, trabalha com jardim, trabalha prestando assistência, trabalha com projetos. Eu fiz aqui para jardineiros, mas eu vi que tem outros profissionais aqui entrando. Tem um pessoal que eu conheço aqui. Tem pessoal de lojas, de jardins, né? Qual é o seu propósito na sua vida profissional? Por que você faz o que você faz? Você já parou para pensar? Caiu no seu colo e você resolveu, vou trabalhar com plantas? Será que foi isso? Isso faz muita diferença. Porque quando a gente trabalha sem propósito, a gente faz o que tem que ser feito e só, e aí vem um dia depois do outro, e a gente vai vencendo as coisas que precisam ser feitas, a gente vai sendo muito impactados pelas dificuldades, porque as dificuldades vêm, mesmo você tendo uma boa estrutura ou não. Mesmo você estando bem instalado e tendo a sua marca já reconhecida ou não. Independente disso, as dificuldades vão vir. A diferença é que quando você tem um propósito claro naquilo que você faz, as dificuldades vêm, você sente a dificuldade, mas você consegue voltar. Ela te dá resiliência. Ela te dá força para se manter. Você pode até ficar meio para baixo, mas aí o seu propósito faz com que você se infle de novo, tenha força. Pensa qual é o seu propósito. Isso vai gerar um outro diferencial. Porque uma pessoa que não consegue ver propósito no que faz, ou ela tá fazendo a coisa errada, ou ela tá com tantas durezas, tantas dificuldades do dia a dia, que ela já se perdeu. Eu contei aqui um tempo que eu, mesmo tendo a consciência da minha conexão e de quão poderosa é essa conexão que eu tenho com a natureza no forma como um todo, tá? Não só com plantas ornamentais, com jardins, a natureza. Isso me fascina. E pra mim é a coisa mais poderosa, é a expressão da coisa mais poderosa, sabe? A expressão de Deus pra mim. E quando você tá desalinhado do seu propósito, ou você precisa parar um pouco e olhar e achar de novo os seus motivos, ou você tem que mudar de atividade. Aqui eu falo de planta, eu falo de jardim. Só que não é todo mundo que tem na essência isso. Tem pessoas que gostam de outras coisas, que gostam de música, que gostam de poesia, que gostam de culinária, e são outras coisas que estão na essência. E tá tudo bem, porque cada um é diferente do outro. Terceiro passo para conseguir te destravar: encerrar crenças limitantes com dinheiro. Eu falei aqui no começo da live sobre os clientes sanguessuga, e às vezes a gente atrai muito esse tipo de cliente, né? Cliente ruim. É cliente que quer que a gente trabalhe a troco do nosso sangue. Talvez tenha algum cliente aqui, ou talvez algum cliente vá ver. Mas isso é importante para todo mundo. Existem pessoas que a gente faz e existe a negociação de mercado, né? A gente chega num ajuste, a gente chega num preço que pode ser bom para ambos. Mas existe aquele que não, aquele que deprecia o seu trabalho, que desmerece o que você faz, que não reconhece que o sol que você tá levando lá na moleira, tanto faz. Se você tem sede, se a sua água acabou, não estão nem aí, e não estão nem aí, querem pagar o menor preço possível, e você quer oferecer um trabalho, muitas vezes da melhor qualidade, eu espero que você queira. Se você não entrega, você só faz o que nem me paga pra isso. É importante que você comece a observar essas coisas, porque
são definitivas para que você conquiste o seu espaço, para que você consiga avançar naquilo que você faz. É fazer o melhor que você pode com as condições que você tem. Se você cobrou barato demais para fazer um trabalho e depois se arrependeu, meu irmão, desculpa. Sei que prometeu, então você vai ter que entregar o melhor trabalho possível. Se você fez um orçamento, errou no orçamento, e aí depois no meio da obra começou a ter que pedir mais dinheiro para o cliente, é outro tiro no pé. Porque você não soube calcular. O cliente estava esperando X e ficou 2X. Isso é muito ruim para você. Então precisa aprender outras estratégias para honrar aquilo que você fala, aquilo que você combinou. E que essas crenças limitantes com o dinheiro, quando a gente tem dificuldade em cobrar, né? Às vezes a gente faz... Se você é de cidade pequena, coloca aí pra mim. Cidade pequena. Eu sou de uma cidade pequena. E aqui, todo mundo conhece todo mundo. Por conhecer todo mundo, aqui tem muito tal do fiado, né? A gente, às vezes faz e a pessoa, posso pagar depois? E talvez essa seja a sua condição. E aí, nesse posso pagar depois, pago tal dia. E chegou tal dia, a pessoa não pagou, e aí foi passando um tempo, e você nessa sua dificuldade em conseguir ter dinheiro, em conseguir ganhar dinheiro, você não consegue nem cobrar. Você vai fazer um orçamento para o cliente, nessa sua dificuldade em conseguir ganhar dinheiro, nas crenças que você tem, que você construiu ao longo da vida, de que o dinheiro não traz felicidade, de que o dinheiro não é tudo, de que... Aí você fica com seus boletos atrasados, com sua água e luz para cortar. É o filho pedindo uma coisa que não dá. Chegou o inverno, as calças das crianças estão tudo pequenas, não tem dinheiro para comprar outras. E você queria sair para comer um lanche, mas não vai dar. Só que você tá trabalhando. Você tá conseguindo cliente, você tá trabalhando todo dia. E às vezes você tá emendando inclusive o final de semana. Porque o cliente sanguessuga, ele não se importa se você vai ter que ir na casa dele no dia de domingo de manhã. E aí você vai lá e cobra muito barato, porque na hora de entregar um orçamento você fica com vergonha de cobrar o justo pelo seu trabalho. E às vezes você não sabe nem como cobrar. Você pode, jardineira, você pode ganhar dinheiro. E você pode viver muito bem com o seu trabalho, muito bem. Eu tenho colegas que vivem muito bem. E muito bem, que eu digo, é com abundância, é com fartura do seu trabalho. É um trabalho braçal? É um trabalho braçal. Só que se você tiver os diferenciais que você precisa para se destacar, para sair da média, você consegue dar um salto no seu ganho financeiro também. Se você conseguiu ajustar os passos anteriores que eu te falei, a confiança em si, se conectar com o seu propósito e trabalhar aí, acabar com essas crenças de que você não é merecedor de dinheiro, que você não pode, que você não vai poder nunca fazer uma viagem legal com a sua família e que você pode ganhar o justo pelo seu trabalho, você vai ganhar, você vai começar a atrair clientes bons clientes. Eu já disse aqui que eu estou na segunda região mais pobre do estado de São Paulo e eu vou fazer uma revelação aqui agora. Pessoas conhecidas verão essa live. Aqui, nessa região, a média de faturamento de trabalhos com jardinagem é, em média, 100%. Ou seja, se um trabalho de paisagismo, ele custou, o orçamento dele passado é R$2.000, R$1.000 é livre. Se um orçamento custou R$5.000, e quem trabalha com jardim sabe que jardim não é barato, não. Não é, não. Pelo menos os meus não são. E eu faço todo tipo de jardim. Desde pequenos vasinhos que a pessoa quer montar em casa, até grandes jardins com sistemas de irrigação automatizado, com sensores de chuva, com acompanhamento de assistência, enfim. A média de faturamento é 100%. Se você pegar um jardinzinho pequeno, conseguir fazer um bom orçamento nele, mesmo eu aqui, na segunda região mais pobre do estado de São Paulo, eu consigo um faturamento de 100%. Se a gente ajusta e tal, e vai 80%, é o mínimo que existe de faturamento num trabalho desse tipo. E eu disse aqui alguns minutos aí que eu sou mulher, então eu preciso sempre, hoje eu nem faço mais assim o trabalho da forma como eu fazia, porque acho que porque eu não quero mais fazer. Eu não pego mais os sacos de pedra, eu não fico mais carregando, fazendo as covas e tal. Hoje eu acompanho a equipe que executa, né? A minha equipe que executa.
Mas à medida que você vai acreditando que você pode ganhar, você vai ganhar. Aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente profere, é a realidade que a gente está cocriando. Isso que eu tô te dizendo não é fantasia. Ah, mas se eu cobrar mais, eu não vou ter cliente. Se você cobrar mais, você vai atingir os clientes certos, mas para isso você tem que ter os seus diferenciais no mercado. Não adianta você ser mais um do mesmo. Não adianta você chegar como um profissional de jardinagem em uma casa, em um jardim, e ir lá para fazer poda. Isso aí tem um monte. Você tem que ter os seus diferenciais, você tem que saber como fazer, por que fazer. Quando você chega em um lugar, em uma casa, em qualquer lugar lá que te chamou para fazer um orçamento, para fazer um jardim, você, a partir do momento em que a sua postura muda, você está confiando em você, você sabe os conhecimentos que você tem, e você começa a conversar tranquilamente, sem arrogância, porque arrogante também não chega em lugar nenhum, não. Mas você começa a conversar numa boa, tranquilamente, falando, mas aqui, ó, você tem que fazer assim por causa disso e daquilo. A pessoa olha pra você e fala, acho que ele sabe de alguma coisa, acho que ela sabe de alguma coisa. E aí você começa a atrair clientes pra você. São os clientes que você quer atingir. Se você quer encerrar com esses clientes aí sanguessuga, você pode. E aí você vai ficar na média. Você vai sempre estar ali, ser mais um do mesmo, que vai lá para fazer poda. O cliente vai falar para você assim, eu quero que você poda essa planta assim, assim, assado, desse jeito. Só que você sabe que a forma como ele tá... gente, eu vou contar um caso. Eu vou contar um caso que... Isso tem tempo, já tem muitos anos. Acho que foi um dos primeiros clientes que eu tive de jardinagem aqui da minha cidade. Quando eu cheguei no jardim... Você conhece cica? Sabe o que é cica? Coloca pra mim se você sabe o que é cica. Isso aqui é uma palmeira que depois de um tempo adulta, ela começa a fazer um tronco grosso e ela tem as folhas, é uma palmeira, então ela tem as folhas, né, caidinhas pra fora, assim como uma palmeira, mas as folhas dela são bem rígidas, ela tem espinho na base das folhas, lá onde é ligado ao tronco, enfim, palmeira, pensa em palmeira, mesmo se você não souber o que é uma cica revoluta. Mesmo que você não sabe o que é, você sabe que é uma palmeira. Se você não sabe o que é uma palmeira, talvez você chame a palmeira de coqueiro. Não é coqueiro que dá coco. Mas só para você lembrar do formato, tá? O cliente me chamou e eu fui. Quando eu cheguei lá, ele tinha recém feito um trabalho em um espaço comercial. E esse espaço comercial era importante. Era um espaço de jardim. As cicas... A Zélia tem uma cica. As cicas, a gente faz uma poda de uma forma bem específica. A gente poda as folhas mais baixas, direto da base, de um jeito que a gente não deixe toquinho para fora, que deixe o tronco limpo, que fique bem bonito. Então a gente faz uma poda de limpeza. A gente limpa as mais velhas, deixa as mais novas. Só que tinha ido recém um jardineiro lá, não fui eu. E eles tinham me pedido para ir lá e tal, pediram um orçamento, eu passei o orçamento. Só que aí eles acharam o jardineiro que talvez você seja comparado em algum momento. Fulano faz por 50. E aí o outro colega lá que foi lá fazer, ele podou as folhas das cicas antiguíssimas. Elas tinham uns 25 anos mais ou menos. Lindas, lindas. E o crescimento é lento desse tipo de planta. Ele foi lá e ele cortou as folhas todas no meio delas. Porque ele tinha o intuito de fazer com que ela ficasse com formato redondo. Eu não sei porquê, mas ele cortou ela toda no meio. Tirou toda a característica daquela planta. E ela ficou muito feia. E assim ele foi fazendo com a maioria das plantas, cortando, tirando as características das plantas, dando tudo formato de buchinho, sabe? Aquelas redondinhas. E destruiu um jardim que estava assim... Tinha levado muitos anos para estar naquela condição. Que estava bonito, precisava de cuidado, mas estava bonito. E aí ia levar mais um tantão de ano para aquele jardim se recuperar. Aquelas plantas tomarem formato de planta de verdade. Uma judiação. Só que se você chega em um determinado lugar e mostra que você sabe fazer o que você está se propondo a fazer, você chega com a confiança, porque você tem base para fazer aquilo, é outra história, o seu valor é outro. O retorno financeiro que você tem ali é outro, tá?
Uma outra coisa dentro dessa crença limitante de dinheiro é que às vezes a gente tem dificuldade em trabalhar com outras pessoas, né? Porque a gente tem que pagar essas pessoas, elas sendo registradas ou não, sendo diaristas, a gente tem que pagar, né? E quando a gente paga, a gente divide uma parte do dinheiro que a gente ia ganhar, certo? E às vezes as pessoas não querem não, elas querem trabalhar sozinhas, porque elas querem ganhar todo o dinheiro sozinha. E aí não deixa o dinheiro fluir. Dinheiro é energia, ele tem que fluir, é igual água. Tem que fluir. Porque se fica retido, não vai. Não vem, não vai mais também. Então, o sexto passo é fazer com que o ciclo aconteça, com que as coisas fluam. Se você é um profissional da área e hoje trabalha sozinho, talvez seja o momento de você, talvez não hoje, né? Mas pensar para que um dia você tenha a sua equipe e você consiga aumentar a quantidade de trabalhos, de clientes atendidos e bem atendidos. Você pode começar a pensar e a sonhar com pessoas que serão treinadas por você e que vão executar o trabalho da forma como você gosta que ele seja feito. Você vai dividir uma parte do dinheiro que você ganha? Vai, porque você vai estar pagando pessoas. E para pagar pessoas que trabalham bem, essas pessoas elas precisam ser reconhecidas financeiramente também, elas precisam ganhar bem, porque senão você não vai conseguir equipe boa. Você vai conseguir pessoas que vão trabalhar ali meio na marra e você vai ter um monte de retrabalho e fazer de novo. E a gente sabe que trabalhar com jardim às vezes desanima um pouco essa questão, porque é difícil achar gente boa para trabalhar no jardim, porque é um trabalho pesado, é um trabalho duro, é um trabalho no sol, que exige força física, né? Só que deixa fluir, deixa as pessoas também terem o espaço dela com você. E você ajudar essas pessoas, ajudar outros jovens ou talvez outras famílias. Eu adoro trabalhar com um senhorzinho de idade. E é muito gostoso, embora eles venham às vezes com os vícios de trabalho deles, né? Acho muito bom. E poder ajudar outras pessoas a terem boas condições de vida. Isso é muito bom. Então deixa fluir, não concentra tudo em você, tá? Sexto e último passo, para que você destrave a sua vida, jardineiro, para que você consiga avançar, para que você consiga conquistar o seu espaço, estabelecer o seu nome aí, a sua marca, onde você mora, na região onde você mora, para que você cresça. Se o que você pensou ali nas atividades que a gente fez é que daqui 1 ano, daqui 5 anos, você vai estar numa condição além na sua vida profissional. Sexto e último passo é ir com medo mesmo. Vai com medo. Te chamou para fazer um projeto de um prédio. O Jorge estava aí. O Jorge é um colega meu, não sei se ele está aí ainda. É um colega meu engenheiro, uma das primeiras pessoas que me deu uma oportunidade de trabalho na área. E eu fui morrendo de medo, porque embora eu tenha formação e eu entendo o funcionamento da natureza, eu não tinha um conhecimento tão específico em jardim, não. Eu tive uma disciplina na faculdade que durou 1 ano e eu tinha ela 1 vez por semana. Eu aprendi muito pouco. E quando a gente vai... Nossa, o meu professor de paisagismo me acompanha. Talvez esteja aqui, talvez veja. Não é crítica, é só o sistema que funciona assim. Adoro ele. Quando a gente vê que vai para campo, quando a gente vai para prática, a gente vê que nem sempre a teoria e a prática estão alinhadas. Às vezes são coisas muito diferentes. Bem diferentes. E aí, quando o Jorge, que foi uma das primeiras pessoas que me deu a oportunidade de fazer um trabalho de paisagismo, era um prédio comercial enorme, numa cidade vizinha, que é a nossa cidade maior, que centro de referência aqui, né, que a gente tem, e numa avenida super movimentada, super importante da cidade. E aí ele me chamou para fazer um projeto de paisagismo lá, eu nunca tinha feito. Ele falou, você faz? Eu falei, faço. Eu não fazia a menor ideia para onde que ia. Mas eu falei pra ele, faço, porque a vontade de ir era tão grande que eu dei o passo. E sabe o que acontece quando a gente dá um passo? Mesmo quando a gente dá esse passo com medo, a gente dá um passo, o universo ou Deus, o que você quiser dizer, as coisas dão 10 passos em direção a você. Você dá 1, o universo dá 10. E as coisas vão indo, e aí o caminho é muito mais curto. Larissa, você faz um sistema de irrigação automatizado? Eu nunca tinha feito na minha vida. A primeira vez que eu fiz. Nunca tinha feito. Mas falei, faço. E aí fui aprender, porque meios para aprender a gente sempre tem, né? Alguém para ensinar. Faço. Dê os seus passos mesmo com medo, porque as coisas vão se abrindo.
Não dê grandes passos se você achar que não dá conta. Mas dê os passos que você dá conta de dar, acreditando que vai dar certo. Falando que vai dar certo. E depois que der esse passo, dê sem reclamar. Eu falei aqui e vou tornar a repetir. Falei num outro vídeo aí. Reclamar, né? Pedir de novo. Quando a gente fica reclamando uma situação, a gente fica clamando de novo sobre aquela situação, a gente fica andando em círculo. Então, depois que você tomou uma decisão e você falou sim, você falou que vai, você assumiu aquilo pra si, não reclame. Mesmo que esteja difícil pra caramba. Agradeça. Eu dei aqui pra vocês 6 passos que são muito, mas muito importantes para que você avance, para que você cresça, para que você decole. Você que é meu colega de profissão ou não, você que é de uma outra área, mas está aqui assistindo. Tem um comentário aqui, Floresça Garden Decor. Deixa eu colocar aqui. Larissa, me fala um pouco dos seus projetos na área. Eu pretendo que minha empresa esteja crescendo na área de jardinagem e do paisagismo. Ok, eu desfixei aqui. Como é que eu faço para tirar? Não sei. Aqui. Eu acho que isso talvez valeria um vídeo, porque são muitas coisas. É um sistema muito complexo, né? Empresas, lojas físicas exigem uma grande estrutura, estoque, funcionário, equipe. Você tem que ter gente lá para atender. Se você for executar, você tem que ter gente em campo. Eu fiz isso tudo. Eu comecei como autônoma e depois eu avancei, dei um passo para uma loja física e eu não estava estruturada. Hoje eu faria de uma outra forma para sofrer menos. Só que eu vivi, eu sei como é isso. E pode dar muito certo. Se você tiver uma boa estrutura financeira, uma ideia do funcionamento do negócio, pode dar muito certo. Mas eu não consigo falar disso tão rápido agora. Se você quiser saber mais, se você tem um sonho de abrir uma loja física, um garden, e fazer com que ele se transforme em um trabalho, uma loja, e tenha condições de atender projetos e execução de projetos de paisagismo, coloca para mim depois nos comentários, que aí eu faço um vídeo falando disso. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu acho que dá muito certo, uma coisa complementa a outra. Quando você tem loja, você já tem ali à mão todo o material para executar rápido os projetos que aparecerem. Então, você tem vantagens sobre isso, só que você tem desvantagens caso você não tenha uma boa estrutura financeira para conseguir fazer, porque aí você tem que fazer girar e aí você tem que bater metas. Isso aí não é fácil, tá? Não é fácil. Foi um passo audacioso que eu dei em um período que eu não deveria, né? Porque foi bem sofrido. Em outro momento eu posso contar mais sobre isso, tá? Teve uma pessoa, um jardineiro, que me mandou uma pergunta, mas acho que ele não tá aqui. Eu pedi pra ele trazer a pergunta, não trouxe. Talvez eu responda num outro momento então, tá? A gente tá com quase 1 hora de live. Eu quero deixar essa live salva, então eu vou encerrar. Caso você não saiba, eu estou com uma turma de alunos aberta. A turma abriu hoje, tá? E vai ser uma turma de alunos para 60 vagas. Serão só 60 pessoas para que eu consiga atender bem todas as pessoas que querem aprimorar os conhecimentos na jardinagem. De uma forma, com uma metodologia que eu criei, que eu desenvolvi ao longo de todos esses anos, você consegue aprender de uma forma bem eficiente, mas simples e assim, cheio de conexões, de elos, de raciocínio, para que você aprenda e que você não esqueça mais as coisas que você aprendeu, para que você avalie o contexto que você vai trabalhar, chegue a diagnósticos, chegue a conclusões sobre os problemas. Por exemplo, tem uma planta amarelada com manchas assim, assim, assado, que não brota há tanto tempo. E aí você consegue avaliar o contexto, descobrir o porquê e, de uma forma muito assertiva, muito eficiente, ter atitudes, ter ações que vão fazer com que aquele cenário mude. Isso é muito importante, isso assim, de ponto a ponto, desde as coisas mais simplesinhas até as coisas mais complexas, problemas mais raros em jardim, tudo isso a gente aborda no curso. Caso você tenha interesse, caso você queira se aprofundar nesses conhecimentos com a minha ajuda, com o meu acompanhamento, você tem o meu acompanhamento muito, muito, muito de perto no curso, tá bom?
ele tem duração de 5 semanas, assim, ele não é gratuito, é um curso pago, tá bom? Mas se você quiser achar que isso é uma coisa importante para você, importante para sua construção de autoconfiança, para que você precisa para que te dê bases sólidas para oferecer esse tipo de trabalho, a oportunidade está aí. Mas vão ser só 60 vagas, já tem pessoas na turma, então, caso... Deixa eu ver se eu tenho o link aqui. Não sei se eu tenho. Se eu tiver, eu vou deixar o link aqui. Cadê? Para você ir lá, entrar. Tem um vídeo explicando detalhadamente, super detalhado, as informações do curso, que ele é online, tá bom? Com aulas ao vivo. As aulas são uma vez por semana. A gente faz os assuntos, todos eles amarrados à prática. Então, a gente vai abrindo espaço para o conhecimento de uma forma profunda, mas criando elos entre esses conhecimentos de uma forma que você realmente ancore, fixe tudo que você vai aprendendo. A gente pega, por exemplo, um caso X e vocês que trazem muitas dessas coisas, tá? Eu tenho o caso X desse cenário, o jardim ou essa planta tá nessa condição, eu não sei o que eu faço. Ou eu tenho essa condição de espaço para plantar, para fazer um projeto, para fazer um jardim, não sei o que eu faço. A gente vai avaliar ponto a ponto todas essas condições, ou, se for no caso de uma planta problemática, por exemplo, a gente vai avaliar todo o contexto daquela planta para chegar em qual é a solução e você tomar a melhor decisão. Se você trabalha na área, é fundamental, porque te dá autonomia. Você não precisa ficar voltando ou pegando dicas da internet que são essas aí que eu dou, tá? Eu dou muita dica de internet, não tô criticando dica de internet não, só que as dicas, elas são rasas, elas não te dão autonomia, não faz você avançar não, tá? Vai resolver um problema ali, só que quando esse problema aparecer de novo, você já não vai nem lembrar como é que faz, ou o que é, o que tem que fazer. Eu vou lá e falo, tá amarela? Então vai lá, aplica isso. É bom fazer isso, aduba assim. E você não sabe por quê, não sabe. Às vezes é um problema que é muito recorrente, porque você tem que mudar o contexto, a situação com que aquela planta ou aquele jardim está. Então, é de ponta a ponta, assim, muito detalhadamente. A gente tem uma aula ao vivo e no final de semana tem aulão, que daí já é um bônus do curso. Aulões de 2 horas, tirando todas as dúvidas de você, revendo todo o conteúdo, tudo fica gravado, você tem acesso por 1 ano, tá bom? Tem um grupo exclusivo no Telegram para as pessoas que fazem parte e eu tô todos os dias respondendo tudo de vocês. Então, você pode trazer qualquer situação, todas as situações no período desse curso do seu trabalho, me manda foto lá no Telegram e eu vou respondendo todo mundo. Você pode também ver pontos de vista de outras pessoas que vão estar lá. Gente muito bacana que tá vibrando, assim, essa mesma sintonia, sabe? É delicioso. Tem material em PDF para você baixar, consultar, super ilustrado também. As 10 primeiras pessoas aí, elas têm um bônus muito especial, que é um projeto de paisagismo meu. Eu pensei no negócio aqui agora. Depois eu vou anunciar isso mais separado. Se você é jardineiro, se você é jardinista profissional, tá? Que é o tema da live de hoje, mas sejam bem-vindos todas as pessoas de todas as áreas que gostam aí de planta. Se você trabalha nessa área e você ainda não sabe, ou você quer uma outra forma de como apresentar um orçamento, um projetinho para o seu cliente, se você entrar no curso, eu vou te entregar a forma como eu não tinha colocado isso no curso, hein, gente? Mas eu vou te entregar a minha forma de entregar os orçamentos para os clientes. Fazem total diferença. Fazem muita diferença a apresentação. É outro nível. Então, se você quiser, se você entrar lá no curso, se você for fazer parte do curso, fala para mim que eu vou mandar o orçamento, a estrutura do meu orçamento, a estrutura dos meus projetos. Eu não consigo deixar aqui? Eu queria colocar para vocês o link. Mas eu não sei por quê. Aqui não tá aparecendo pra mim. Você consegue ir direto pra lá. Acho que eu teria que entrar com outro perfil. Deixa eu tentar entrar aqui. Não consigo. Mas tem um link na bio que você cai direto pra lá, tá bom? Lá tem todas as informações que você precisa de como é o curso, de como funciona. E é isso, pessoal. É isso. Queria muito que você pudesse avançar, pudesse continuar e que a gente estivesse juntos e a gente pudesse ir abrindo caminho e gerando essa conexão também para outras pessoas, fazendo o bem que a natureza faz pra gente, a gente levar para outras pessoas. Talvez esse seja o seu propósito também, assim como o meu. Era isso. Um beijo. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui, tá? Até a próxima.
Tchau!